Beleza, pessoal. Então, aqui a gravação iniciada. O que eu vou fazer hoje na aula, a gente vai fazer ainda algumas expansões em cima daquele problema do transporte, mas também vamos trabalhar com alguns recursos a mais aqui da linguagem de programação, principalmente no que se refere a classes. Isso daqui vai acabar gerando um ganho de produtividade para nós aí no decorrer das próximas aulas. Então, vão ter mais detalhes aqui da linguagem, estrutura de programação orientada a objetos, mas eu vou tentar fazer tudo aqui de uma maneira mais informal possível com vocês. Quando a gente fala em classes e programação orientada a objetos, tem muito mais coisas do que o que eu vou apresentar aqui para vocês, mas o que é o base para a disciplina, a gente vai conseguir vencer aí nesse período da aula de hoje. Então, qual que é a ideia aqui que nós temos? Se nós pegarmos o que nós fizemos na aula passada, nós temos um formulário, e nesse formulário tem um botão problema de transporte, e todo o nosso código está aqui na sequência em cima desse botão. Agora, se nós quiséssemos, às vezes, ter um botão que resolvesse problema de transporte com tamanho 20 por 20, um outro botão que a gente quisesse que resolvesse problema de transporte 40 por 40, estou chutando aqui só situações bem hipotéticas, teria que basicamente copiar o código todo. E nós podemos trabalhar em linguagem de programações, né, com aquelas ideias de funções, procedimentos, e quando nós evoluímos para a programação orientada a objetos, nós vamos trabalhar com classes. E classes nada mais é do que algo que terá métodos e propriedades. A gente pode pensar propriedades como sendo variáveis que vão armazenar valores para nós, e métodos como sendo rotinas que vão executar pedaços de código. Por exemplo, eu vou fazer aqui a criação de uma classe chamada problema de transporte. E nós vamos pensar quais são propriedades e quais são métodos que essa classe aqui teria. Olha como que fica isso. Se nós pegarmos aqui, eu vou com o botão direito, eu vou adicionar, né? Eu clico no botão direito, venho aqui no adicionar, aí eu venho em novo item. Quando nós clicamos em novo item, aparecem aqui as diversas opções de itens a serem adicionados. A que nós vamos utilizar aqui é classe. E eu vou chamar essa classe como sendo problema do transporte. Essa nossa classe, problema do transporte. Olha o que acontece. Nós temos dentro de um código, agora fazendo mais detalhes com vocês, nós temos sempre um namespace. Esse namespace, se nós pegarmos lá o nome que nós criamos, né, do projeto, estava com problemas de transporte. E nós podemos ter algumas classes, alguns arquivos aqui dentro, né? Esses arquivos aqui que tem essa extensão .cs é de C#, né? Então, se pegar lá, em outras linguagens vão aparecer algumas extensões diferentes, do C++ é o CPP, de C++, do Visual Basic é o VB, a extensão que aparece aqui, e esse CS é para indicar que nós temos aqui itens que são do C#. Se nós olharmos lá no nosso arquivo program, nós estamos aqui na classe, desculpa, no namespace, problema de transporte. Se nós vermos aqui nessa classe problema do transporte, né, nesse arquivo problema do transporte, nós também estamos aqui no mesmo namespace. E depois eu vou fazer ao longo aí das nossas aulas algumas mudanças nesse namespace para vocês conseguirem entender qual que é o impacto. Mas o que interessa aqui é que nós temos essa classe problema do transporte. E nós temos que pensar quais são propriedades e métodos que nós queremos para esse problema do transporte. Propriedades, eu comecei falando para vocês, que nada mais é do que variáveis que nós declaramos. Então, se nós pegássemos lá no nosso código, né, no nosso formulário, nós tínhamos que o problema do transporte, ele tem como parâmetros número de origens, número de destinos,
os custos variáveis, se nós estivermos falando sem o custo fixo, e a primeira parte que eu vou fazer aqui com vocês, vou fazer uma versão do problema do transporte sem custo fixo, fazer lá o problema do transporte clássico, custos variáveis, e qual que é a oferta e qual que é a demanda, né, de cada origem e cada destino. Então, nós podemos pegar aqui, nessa classe, problema do transporte e declarar propriedades. Eu vou declarar aqui uma propriedade que eu vou chamar de número origens, que é do tipo inteiro, da mesma forma como nós fazemos a declaração lá no nosso código. E vou colocar aqui uma outra chamada número destinos. Eu coloquei simplesmente essas propriedades aqui dentro da nossa classe chamada problema do transporte. Se nós olharmos aqui na linguagem de programação C#, tudo quase é classe. Se nós pegarmos aqui, ó, a variável que é do tipo int é uma struct. Uma struct ela tem características bem similares a classes. Tá? Então, depois em algum momento eu posso passar com vocês aqui as diferenças e trabalhar com struct e trabalhar com classe em C#, mas a ideia aqui é a mesma. Se nós pegarmos lá o nosso formulário, nós vamos ter que o nosso formulário é uma classe, ó. Form é uma classe. Então, é a base aqui dentro da linguagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um outro botão. Eu vou criar aqui um botão que eu vou chamar, basicamente, vou colocar aqui o name dele, vou colocar assim, transporte usando classe. Vou colocar esse daqui como ali o text dele, e no name, vou colocar aqui assim, né, um name btn transporte. E daí vamos mexer um pouquinho aqui nesse botão. Nós podemos, uma vez que nós criamos aqui a classe chamada problema do transporte, nós podemos declarar um objeto que é do tipo problema do transporte. Como que a gente faz isso daqui? Você vai colocar, ó, problema do transporte. Por que existe essa classe problema do transporte? Porque lá no namespace problema de transporte, até deixei de propósito aqui, né, o D e o do diferente para a gente conseguir separar o namespace da classe, nós temos uma classe chamada problema do transporte, que ela está dentro do namespace problema de transporte. Como aqui nessa parte nós estamos trabalhando no mesmo namespace, a gente consegue enxergar a classe. Se tivesse lá um outro nome de namespace, nós não conseguiríamos enxergar aqui direto. Depois eu faço algumas mudanças disso com vocês. Então, o que eu vou declarar aqui? Ó? Uma classe problema do transporte, que eu vou chamar de meu problema. E quando nós pegamos e declaramos, né, um objeto de uma classe, nós vamos instanciá-la. Isso aqui, como receita de bolo, é colocar o seguinte: problema do transporte, que é o nome da classe, aí o nome da do nosso objeto, que é desse tipo, igual a null, e daí o nome daquela classe. Se nós viermos aqui agora e colocarmos meu problema e ponto, vão aparecer aqui métodos e propriedades daquela classe. Tem já como métodos padrão aqui o equals, get hashcode, get type e toString. E eu falei para vocês que era para aparecer as propriedades. Mas aquelas propriedades que nós temos aqui, número origens e número destinos, não apareceram. E elas não apareceram por causa do nível de acesso que nós temos a elas. Se nós colocarmos aqui, mudarmos de simplesmente colocarmos int num origens para public int num origens, e eu vou deixar aqui o número destinos sem o public, olha o que acontece lá na nossa declaração. Ó. Meu problema, ponto, o número origens aparece. Então, de uma receita de bolo bem simples, se é uma propriedade que nós queremos que possa ser acessada em outro contexto, né, do objeto, nós colocamos aqui o public. Se não,
nós deixamos sem o public. Eu vou deixar aqui todas elas como públicas. Aí, depois disso, de número origens, número destinos, eu posso colocar lá também o public e colocar do tipo int, igual nós fizemos, nossos custos, colocar aqui matriz custos variáveis, colocar aqui public int nossas ofertas, public int nossas demandas. Deixamos aqui dessa forma. O que nós podemos fazer agora? Lá no nosso botão, nós podemos colocar valores. Posso colocar assim, por exemplo, ó, meu problema ponto ofertas igual a 10. Temos 10. Opa, desculpa. Meu problema ponto número origens, né? Não ofertas. Meu problema ponto número origens igual a 10. Meu problema ponto número destinos igual a 15. E nós podemos definir os valores para elas, nós podemos alterar aqui. Da mesma forma, poderia pegar e dizer que meu problema ponto matriz custos variáveis é igual a null. Ela, como é uma matriz de custos variáveis, é do tipo array de 2 dimensões do tipo int, a gente pode colocar aqui, e daí que tem número de linhas, meu problema ponto número origens, e o número de colunas é meu problema ponto número destinos. Tudo aqui na sequência, ó. Depois poderia colocar também a mesma coisa. Vou colocar, antes de ir para a definição das ofertas e demandas, poderia fazer aqui a geração dos custos variáveis. Isso aqui nós vimos que nós fizemos da seguinte forma lá atrás. Nós declaramos um objeto que era do tipo random aleatório, igual a null random, e colocamos lá a semente 1. Observem o seguinte, mesmo sem saber sobre classes, nós estávamos utilizando classes já na aula passada. Nós fomos declarando um objeto chamado aleatório, que era lá do tipo random, lá da classe random. E daí colocamos aqui esse null random e colocamos aqui um número entre parênteses, depois eu vou passar com vocês o que é o significado de colocar esse número aqui dentro de parênteses, né? Como que nós tratamos esses parâmetros aí nas classes. E daí colocávamos o seguinte, preenchíamos isso tendo que for int i igual a 0, enquanto i for menor que número, meu problema ponto número origens, né? Tá tudo lá dentro do meu problema, e mais. E enquanto um for int j igual a 0, enquanto j for menor do que meu problema ponto número destinos, j++. E daí dizíamos lá que matriz, estou sempre esquecendo aqui, né, o meu problema, ponto matriz custos variáveis, na posição ij é igual a aleatório, ponto next, e daí colocávamos aqui uma faixa de valor, não lembro quanto eu usei lá, vou colocar aqui de 10 a 90, né, então colocando aqui 10 a 91 para poder gerar, inclusive, o valor 90. E dessa forma, nós preenchemos a nossa matriz de custos aleatórios. Aí eu comentei com vocês que nós podemos, em classes, trabalhar com propriedades e métodos. Isso daqui, toda essa parte que está aqui marcada, nós poderíamos dizer que é referente à criação da matriz de custos variáveis, né? Tudo isso daqui, ó, poderia colocar que esse bloco ali é referente à criação da matriz de custos variáveis. Tudo isso daqui nós podemos criar um método chamado, por exemplo, criar matriz custos variáveis e que vai fazer tudo isso daqui, ou inicializar matriz custos variáveis, que vai fazer toda essa rotina daqui. Então eu vou copiar esse código
tá? Vou deixar ele só copiado, eu copiei esse código e vou voltar lá na nossa classe problema do transporte. E daí aqui nós podemos criar métodos. Então, no lugar de simplesmente ter propriedades, eu vou colocar aqui um método, que ele é público, e ele vai ser o seguinte. Vou colocar aqui uma palavrinha void, que ele não tem retorno, ele só executa uma sequência aí de linhas de código, e o nome dele será criar matriz custos variáveis. Recebe ali qualquer valor. Eu vou copiar, eu vou colar aquele código todo que nós tínhamos lá copiado. O que vai acontecer? Esse meu problema era um nome que nós chamamos lá dentro do nosso botão. Aqui nesse contexto não existe o meu problema. Só que a propriedade matriz custos variáveis, ela automaticamente existe, porque nós estamos tudo isso aqui dentro da classe problema do transporte. Então, como nós estamos na classe, isso daqui de colocar, né, o meu problema antes, ou o nome que nós definimos lá atrás, não é necessário. Simplesmente nós deixamos aqui dessa forma. O que vai acontecer é que lá fora, quando existe a chamada em si, nós declaramos, né, problema do transporte, meu problema é igual a null problema do transporte. Então, quando pega e coloca o meu problema ponto, nós vamos acessar tanto as propriedades quanto os métodos que tem aqui. Beleza, pessoal. Então, nós temos agora esse método aqui, criar matriz custos variáveis, e ele está como public. O que vai acontecer, então? Se nós voltarmos lá na nossa ação do botão, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Posso escrever assim, meu problema ponto criar matriz custos variáveis. É um método que está lá presente. E vou colocar aqui para, né, abre parênteses, fecha parênteses e ponto e vírgula. E eu vou deixar toda essa parte aqui, por enquanto, até comentada. E vou colocar para o nosso código ser executado. Eu vou colocar o primeiro aqui um breakpoint lá no final para a gente ver o resultado do que acontece nessa nossa ação. Quando nós fazemos isso daqui, ali compilando, ó, colocar aqui, ó, transporte usando classes. Cliquei, executou tudo. E se nós passarmos o mouse em cima de meu problema, nós temos que número origens é 10, número destinos é 15, e está aqui a matriz custos variáveis criada, né, e já armazenada. Nós poderíamos executar também isso daqui linha a linha para verificar o que acontece. E eu vou pegar aqui, né, então coloquei agora o breakpoint aqui na linha 160, que é a primeira ação depois que a gente clica no botão transporte usando classe. Até esse momento, meu problema nem existe, né? Tá tudo ali nulo. Quando nós clicamos aqui, e eu vou mostrar a diferença nós utilizarmos o F11 ou o F10, o intervir e pular método. Vou primeiro aqui fazer tudo com o intervir, ó. Agora, nós temos um objeto chamado meu problema. Reparem o seguinte, tudo que é do tipo int, ele inicializa aqui com o valor 0. Tudo que é vetor, ele inicializa aqui como sendo nulo. Por isso que até depois, quando vamos lá redimensionar, né, fazer o equivalente a uma redimensão, a gente vai colocar que meu problema ponto ofertas igual a null int e lá o tamanho dele. Então, isso aqui, porque o padrão para arrays é inicializar como nulo. Beleza, a partir do momento que nós clicamos aqui, agora, lá meu problema ponto número origem está valendo 10, depois meu problema ponto número destino está valendo 15. A gente consegue ver isso daqui. Agora eu vou mostrar a diferença entre utilizar o intervir e o pular método. Vou fazer aqui primeiro o pular método.
que vai acontecer no pular método se nós clicarmos? Essa linha de código aqui, ela será executada, mas nós não veremos o passo a passo dentro da execução desse método. Ó, ele simplesmente veio aqui para a próxima linha, que no caso é o fim do programa, mas ele executou tudo que está lá. Nós podemos ver aqui que matriz custos variáveis está lá inteira preenchida. Se no lugar disso nós fizéssemos com o intervir, ó, vou chegar aqui no mesmo lugar e agora vou com o intervir, né, ou apertar F11. O que vai acontecer é que nós vamos entrar aqui na execução do método. E daí vamos ver o que acontece aqui na linha a linha. Matriz custos variáveis que está como nula, depois que nós executamos essa linha, agora está lá como sendo algo de 10 linhas por 15 colunas. O aleatório, que por enquanto ele nem existe, depois nós temos aqui já esse objeto aí, né, que está instanciado, e nós vamos aqui para essa execução passo a passo do que está acontecendo. Para não ficar aqui fazendo, né, esses 150 custos gerados aí, vou simplesmente clicar aqui, terminou ali já a geração, temos a matriz custos variáveis inteira completa, vou aqui para a próxima linha, terminou, e assim vai. Então a gente vê que o código começa a ficar muito mais compacto, porque tudo isso daqui agora nós podemos simplesmente deletar. Então, olha o que nós temos aqui até o momento. Nós temos lá aqui, ó, a gente definiu o objeto da classe problema do transporte, chamamos de meu problema, colocamos que o número de origens lá é 10, o número de destinos é 15 e a ação para criar matriz custos variáveis. Bom, além de criar matriz custos variáveis, nós podemos criar nossas ofertas e criar nossas demandas. Então vamos fazer isso. Vou lá na classe problema do transporte e vou criar aqui um método chamado criar ofertas. Tem que colocar aqui o void, que não tem retorno. Daqui a pouco eu explico aqui, vou entrar em um caso que a gente utilize alguma coisa aqui diferente do void. Por enquanto, basta prestar atenção que ó, nós não precisamos colocar, por exemplo, alguma variável igual a meu problema.criar matriz custos variáveis. Isso aqui não tem retorno. Para quem aprendeu em linguagem de programação, que às vezes tem diferença de função e procedimento, é como se fosse um procedimento, quando nós colocamos ali o void. Só que quando a gente fala em classes, a gente não usa as palavras ali, funções e procedimentos, é tudo método. E nós podemos ter método com retorno e método sem retorno. Aqui é um método que não tem retorno. Então, simplesmente, ali a ação é executada. Criar ofertas, vai ter que fazer o seguinte, dizer lá que ofertas é igual a um novo vetor de inteiros que tem num origens posições. E aqui, a gente começa agora com algumas coisas. Só, nós precisamos de um gerador de aleatórios. A gente pode ter um gerador de aleatórios dentro da matriz custos variáveis. A gente pode ter um gerador de aleatório dentro do criar ofertas. A gente pode ter um em cada lugar, ou pode ter um gerador de aleatórios para todos. Eu vou fazer aqui, nessa primeira versão, como tendo um gerador de aleatório em cada lugar. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho mais aí em cima para tentar deixar num único gerador de aleatório. Então aqui eu vou fazer lá um random. Eu posso, inclusive, colocar com o mesmo valor, com o mesmo nome de variável, porque aqui está em um contexto diferente. Né? Aqui é um outro escopo. Nesse primeiro escopo aqui, lá no do método criar matriz custos variáveis. Aqui esse aleatório é dentro do método criar ofertas, né? Então estão em escopos diferentes. Inclusive, a gente pode colocar aqui que essa semente dele como sendo um valor diferente. Posso colocar aqui como sendo uma semente 2. E daí fazer lá que de for i int igual a 0, enquanto i for menor que número origens, i mais, e dizer que ofertas na posição i é igual a um aleatório.next
Vou colocar aqui um valor de oferta entre 200 e 300, né? Então, vou colocar o 301 para poder gerar, inclusive, o 200. E de maneira bem similar, nós poderíamos fazer aqui o criar demandas. O que ia mudar no criar demandas, além aqui do próprio nome do método, nós poderíamos aí ter aqui, né, que demandas é igual a um novo vetor de inteiros. O número de posições que terá é número demandas, número destinos, né, o aleatório até com uma outra semente. E daí aqui, só para manter a questão de índices, no lugar de colocar de i igual a zero, colocar j igual a zero, enquanto j menor que número de destinos, j mais mais. E aqui ofertas na j. Vou colocar um aleatório aqui um pouquinho menor, vou colocar isso aqui de 150 a 221. E aqui a gente consegue criar as demandas. E daí o que pode acontecer? Lá no nosso botão, da mesma forma que nós temos o meu problema.criar matriz custos variáveis, nós podemos colocar aqui o seguinte: meu problema.criar ofertas, meu problema.criar demandas. Você vê que o nosso código ele começa já a ficar bem mais enxuto e fica mais fácil fazer a leitura dele. A gente consegue acompanhar aqui o passo a passo. Ó. Eu estou definindo o número de origens, definindo o número de destinos, criando matriz custos variáveis, criando o vetor de ofertas, criando o vetor de demandas. Ah, como que é criado cada um deles? Se eu quiser ver, por exemplo, qual que é o código que faz a criação da matriz de custos variáveis, nós podemos apertar, estando em cima aqui do método, podemos apertar a tecla F12 e nós vamos direto lá para o lugar que tem o código da criação desse método. Pô, essa parte de criar matriz custos variáveis, criar ofertas e criar demandas, a gente poderia ainda fazer o seguinte. Eu poderia ter aqui um outro método, eu vou chamar de... Professor, Pode só falar, uma Pedro. dúvida. Ali, no método criar demandas, é oferta J ou seria demandas J? Demanda Jotas, com certeza, Pedro. Muito obrigado. Sem dúvida alguma, aqui demanda Jotas. Essa que é a encrenca de fazer um copia e cola, né? Às vezes faz ali o copia e cola e acaba esquecendo de alterar alguma coisa, que é demandas, né? Demandas na Sim. posição Uhum. J. Maravilha. Obrigado aí pela correção. Qualquer coisa que fique, passe batido, o pessoal podem sempre avisar. O que a gente poderia ter aqui ainda, Sol, é um outro método que eu vou chamar do seguinte, que chama assim, ó, criar custos, ofertas e demandas. E o que esse método aqui faria? Bom, se eu quero criar custos, ofertas e demandas, eu já tenho um método que faz a criação dos custos, que cria a matriz custos variáveis. Então eu posso chamar esse método diretamente aqui dentro. Criar matriz custos variáveis. Criar ofertas, nós temos aqui um método chamado criar ofertas. E também temos um método chamado criar demandas. Então, lá no nosso formulário, esses três aqui, nós podemos substituir simplesmente por criar custos, ofertas, demandas. Ah, quero criar, não gostei dessa ideia de ter aqui um método que crie tudo junto, quero fazer chamadas em separado? Pode fazer as chamadas em separados sem qualquer problema. Beleza aqui, até esse momento? Tranquilo? Alguma dúvida, Beleza. pessoal? Tudo certo, professor, beleza.
Tá bom. Outra coisa, em termos aqui de detalhes, né? Quando a gente fala em classes. Vou fazer uma coisa um pouquinho diferente agora aqui, ó. Eu vou pegar esse método, criar matriz custos variáveis, e vou tirar o public dele. Vou pegar o criar ofertas e tirar o public dele. Deixei simplesmente lá, né? Void criar matriz custos variáveis, void criar ofertas. Se nós viermos aqui agora com o meu problema, nós vamos ver que aparece criar custos, ofertas, demanda, criar demandas, e não aparecem mais aqueles métodos de criar ofertas e criar matriz custos variáveis. Aí fica a dúvida, pô, uma vez que não aparecem mais esses métodos, se eu colocar para executar esse método aqui, criar custos, ofertas, demandas, que chama dentro dele os métodos criar matriz custos variáveis e criar ofertas, o que, que vai acontecer? Eu vou colocar aqui para a gente executar isso. Vou colocar primeiro para executar direto e depois a gente vai passando linha a linha. Deixa eu colocar aqui para executar direto. Você vê que ele executou corretamente. Lá nós vamos ter a matriz dos custos variáveis geradas, o vetor de oferta gerados e o vetor de demanda gerados. Por que que acontece isso? Se nós pegarmos aqui e formos agora linha a linha, você vai ver que aqui dentro vai chamar o método criar matriz custos variáveis. O método criar matriz custos variáveis, ele existe aqui dentro da classe. Então, vem para cá automaticamente. O que acontece é que pelo fato de não ter aqui o public, não consegue se chamar lá de fora, mas o método aqui existe. Isso daqui é um negócio interessante quando é desenvolvido, porque imagine que você está criando essa classe problema do transporte para depois alguém utilizar. Fala, pô, não me interessa, eu não quero que a pessoa chame separado, criar matriz custos variáveis, criar ofertas, criar demandas. Quero que se ela for para chamar, que chame para fazer tudo de uma vez. E daí fica aqui esse único método. Então, são artifícios. Não tem aqui, né, o que é o mais certo ou o mais errado. É tudo conforme qual que é o objetivo. Se você quer deixar aqui para quem for trabalhar poder chamar, você vai colocar como public. Se não colocar o public, ficará visível somente aqui dentro desse contexto. Aí, Professor, pode falar, uma Pedro. dúvida. O default é esse privado, então, ou aquele private que tem no outro programa que o senhor está mostrando, ele é a mesma coisa? Você fala, se eu não escrever qualquer, se eu deixar sem aqui o indicativo antes, Ele fica é privado? privado. O padrão é ser Ah, tá, privado. entendi. Tá? Existem alguns outros modificadores aqui, tá? Para o que a gente vai fazer aqui na disciplina, basicamente deixar ou sem ele ou o public vai ser o suficiente em termos de recurso. Tá? Mas em termos de curiosidade, tem alguns outros modificadores aqui a serem estudados, caso queiram. Beleza, professor, Beleza? obrigado. Maravilha. Então, pessoal, com isso, a gente consegue ver aqui já, né, esse código muito mais enxuto. E uma coisa que eu comentei com vocês, quando nós trabalhamos lá utilizando a classe random, nós passamos aqui dentro, né, assim que nós instanciamos o objeto dela, nós já passamos esse parâmetro aqui semente. Isso daqui, pessoal, é o seguinte. Comando de colocar aqui como new, nós estamos instanciando um objeto da classe. E nós podemos ter para cada classe algo chamado método construtor, onde método construtor é o que será executado
assim que a classe é instanciada, que um objeto dela é instanciado. Como que nós criamos um método construtor? Vou pegar aqui e deixar bem abaixo aqui das propriedades, para ficar mais fácil para identificar. Vou chamar o seguinte. Vou colocar aqui um public problema do transporte. O mesmo nome da classe. Deixar aqui dessa forma. Só isso daqui é o chamado método construtor. E eu vou fazer de maneira bem forçada aqui, e eu vou colocar assim, ó, que número origem é igual a 500. Vou deixar dessa forma aqui no método construtor. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou colocar aqui para... Só aqui já é suficiente, a gente vai linha a linha executando. Tá? Então, e eu vou já com o intervir para gente ver o que vai acontecer. Então, por enquanto, nem existe aqui o meu problema, né? Não foi declarado o objeto do tipo problema do transporte com esse nome. E eu vou aqui no intervir. Olha qual que é o primeiro, qual que é o lugar que ele vai. Aqui nesse método construtor. E nesse método construtor, nós colocamos o seguinte, que número origens vai receber o valor 500. E aqui termina o nosso método construtor. Então, quando nós saímos aqui dessa linha de código, nós vamos ter no objeto lá, meu problema, número origem valendo 500 e o número destinos valendo 0. Lembre que lá no método construtor nós não fizemos qualquer alteração em outras variáveis, em outras propriedades, somente em número origens. Ah, mas nós podemos alterar depois. Uma vez que eu coloquei aqui meu problema.número origens igual a 10, agora está lá valendo 10, independe do que quanto valia antes, né? É uma alteração de variável como em qualquer outro lugar. Agora, lá nesse método construtor, nós podemos fazer o seguinte, colocar aqui, ó, que eu vou receber dois parâmetros. Um que eu vou chamar de num origens e o outro que eu vou chamar de num destinos. E o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui num origens, recebe, número origens, recebe o valor que for passado como num origens. E que número destinos recebe o valor que for passado como num destinos. Agora, se nós pegarmos isso daqui lá na nossa execução, vai aparecer já aqui como um erro, porque nós não estamos passando, né, esses valores. E eu vou colocar aqui, ó, 10, 15. E só para não confundir, eu vou até deixar comentado essas linhas aqui para mostrar que é justamente essa parte que está gerando ali o nosso problema. Então, aqui eu posso fazer agora o seguinte, eu vou executar isso aqui linha a linha, e dizer assim, ó, meu problema, né, aqui que eu estou declarando, que é tipo o problema do transporte, e já estou passando o 10 e o 15 lá no método construtor. Vai acontecer agora que número origens que valia 0 vai passar a valer 10, no número destinos valeu ali o 15. E temos aqui lá meu problema, ponto número origens igual a 10 e meu problema ponto número destinos igual a 15. E depois temos aqui uma outra parte para criar custos, ofertas, demandas. Que pode fazer coisas além aqui ainda. Primeiro que eu falei que nós estamos criando um objeto random em cada um dos lugares. Nós poderíamos fazer o seguinte. Poderia ter aqui declarado um objeto, e aqui eu vou fazer até o seguinte, eu vou deixar esse objeto de propósito sem ser público. Não é do tipo int, é do tipo random. Vou colocar aqui random aleatório. Nós temos um objeto do tipo
random chamado aleatório, que faz parte dessa classe problema do transporte, mas não está público para todo mundo. E aqui, além de passar número de origem e número de destinos, vai ser passada também uma semente. E nós vamos dizer que aleatório é igual a null random e colocando esse valor aqui passado como sendo a semente, para ser a semente lá da geração desses aleatórios. O que vai acontecer agora, pessoal, é que nós não precisamos mais declarar esses objetos aqui do tipo random em cada um dos nossos. Nós estamos ali com esse único gerador de aleatórios. E dessa forma, o que vai acontecer? Ó, vou pegar e voltar aqui nessa nossa Opa, vai dar erro, né? Porque tem que passar a semente. Vou passar aqui a semente 1. Poderia passar qualquer uma delas, quantas nós quiséssemos. E vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui e colocar transporte usando classe. Só vou até direto, vou vir aqui. Vou pular, né? Não vou fazer aquela execução linha a linha, vou aqui no pular método. E olha o que acontece. Lá no meu problema, ele apareceu aqui o aleatório, só que ele até apareceu com esse cadeadinho aqui. Dizendo que ó, nós não vamos ter acesso, não vamos conseguir mexer em coisas que estão nele. E daí, a gente pode executar essa parte, esse nosso código, e está lá tudo certo. Ó. Meu problema, ele conseguiu executar o criar ponto custos, criar custos, ofertas, demandas, tudo de maneira tranquila. Se eu tentasse colocar aqui meu problema ponto aleatório, você vai ver que ó, nem aparece essa opção de colocar. Nós temos simplesmente que parece que existe, mas como estando ali com alguma propriedade dele que é não acessível, tá ali com esse cadeadinho. Tá? Então nós nem conseguimos fazer alterações em cima dela, mas ela existe lá e está tudo funcionando certo. Tanto é que nós tivemos as nossas demandas geradas, as nossas ofertas geradas e a nossa matriz de custos variáveis ali geradas. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, professor. Tranquilo. Beleza? Então tá bom. So, aí com isso daqui, a gente consegue começar a brincar em algumas coisas a mais. Tá vendo aqui? Nós declaramos lá o objeto, né, chamado meu problema, do tipo problema do transporte. E aqui já coloca lá qual que é o número de origem, o número de destinos, tem a semente para aleatório, e depois chamamos em separado esse método criar custos, ofertas, demandas. Nós poderíamos fazer o seguinte. Nós poderíamos pegar lá no momento que nós instanciamos o objeto da classe, aqui a gente já podia fazer o seguinte: colocar o criar custos, ofertas, demandas. Tudo aqui de uma vez só. E com isso, essa linha aqui nem mais é necessária. Simplesmente com isso daqui, ó, meu problema, né? Problema do transporte, meu problema igual a no problema do transporte 10, 15 e 1, a gente vai gerar um problema do transporte aleatório. Vou colocar aqui, transporte usando classes. Se eu vier aqui em cima de meu problema, está lá com tudo ele criado. Outras coisas que nós poderíamos fazer aqui, eu vou deixar isso depois como exercício para vocês, mas que a ideia é bem tranquila. Nós poderíamos ter aqui uma propriedade
chamada custo mínimo. Vou colocar assim, menor custo, porque esse custo mínimo depois pode dar alguma confusão. Vou colocar assim, menor custo, public int maior custo, public int menor oferta, public int maior oferta. Vou colocar um ponto de vírgula aqui. Public int menor demanda. Public int maior demanda. E daí, esses valores aqui de menor custo, menor oferta, menor demanda e maior demanda, poderiam ser passados aqui no método construtor. E daí armazenados nessas propriedades, e na hora que são gerados a matriz de custos variáveis, o vetor de ofertas e o vetor de demandas, gerar seguindo essa regra daqui. Tá? E uma coisa que nós já tínhamos visto na aula passada, né, que às vezes fazer essa geração aqui de ofertas e demandas podem ser feitas de outra maneira, da mesma coisa, poderia pegar e fazer outros geradores aqui de ofertas e demandas, né? E de repente poderia ter que no lugar de colocar assim, né, qual que é esse menor oferta, menor demanda, maior demanda, colocar aqui um public int, qual que é a oferta total. E daí essa oferta total ser distribuída ali entre as origens e demandas. Mas isso aí tudo vai conforme a maneira que vocês quiserem fazer a criação. Nesse momento aqui, o importante é mostrar esses recursos em termos de linguagem. E o que vira uma vantagem muito grande disso? Vamos supor que a gente quisesse gerar 50 problemas de transporte diferentes. Poderia fazer simplesmente aqui o seguinte, colocar um for int i igual a 0, enquanto i fosse menor do que 50, i mais. Eu vou copiar essa linha daqui e colar aqui. E essa semente que está aqui como sendo 1, colocaria como i. Dessa forma, nós não estamos fazendo nada com eles, mas nós estaríamos ali gerando 50 problemas do transporte de valores aleatórios diferentes. Aqui todos eles teriam 10 origens e 15 destinos, mas os valores de custos, ofertas e demandas seriam diferentes em cada um dos problemas. Beleza até aqui? Tranquilo todos? Beleza. Beleza, professor. Então tá bom. Só, mas tudo isso daqui, né, pode ficar aí já quase 50 minutos de aula e basicamente falando em cima de coisas da linguagem, de programação, sem ainda entrar no como que a gente pode usar o Gurobi aqui nessa brincadeira toda. E daí vem coisas legais. Por quê? Aquelas declarações que nós fazemos de grbenv, grbemodo, nós podemos fazer em qualquer lugar. Então, eu poderia, inclusive, ter aqui. Poderia declarar lá um objeto do tipo grb, pô, não apareceu aqui o grb, né? Não apareceu ali a parte do Gurobi, porque nós temos que colocar aqui em cima nesse item, nesse arquivo, que nós queremos utilizar o Gurobi. Como isso daqui é o mesmo projeto que nós estávamos trabalhando na semana passada, já está a referência do Gurobi adicionada. Então, por isso não precisei adicionar aqui de novo a referência do Gurobi. Se fosse um projeto que vocês estivessem começando do zero, eu teria que adicionar lá a referência do Gurobi. Agora adicionei aqui a referência do Gurobi. Pode colocar lá grbenv ambiente, chamar aqui de ambiente. Pode fazer a declaração aqui deles normais, sem inicializar, ainda sem instanciar.
chamar aqui um GRB model modelo. Podemos ter aqui a nossa GRB var, que é ali uma matriz da nossa variável x. Está ali o nossa estrutura criada. Podemos lá no método construtor pegar e instanciar esses objetos. Dizer que ambiente é igual a null grb env. Dizer que modelo é igual ao novo grb model, né, no grb model, aqui em ambiente. E podemos ter um método aqui, posso ter aqui um método que eu vou chamar de criar modelo matemático. E essa criação do modelo matemático, nós podemos dividir em etapas. Podemos ter aqui um método que é a criação variável, vamos falar assim, criar variáveis decisão. Podemos ter um método que é criar restrições de oferta. Um outro método que é criar restrições de demanda. Você poderia ainda criar aqui né, de fazer a criação da função objetivo, então ter um método criar função objetivo, para se quisesse fazer aqui separado do momento da criação da variável de decisão. Mas pode fazer aqui a criação da função objetivo no mesmo momento, aí vai da maneira que cada um se sentir mais confortável. E o que é o criar um modelo matemático? É chamar o método criar variáveis de decisão, criar restrições de oferta e criar restrições de demanda. Para as variáveis de decisão, nós podemos dizer que o próprio x em si, o tamanho dele, nós poderíamos fazer em dois lugares. Ou poderíamos fazer já aqui no método construtor, poderia ter lá o x, ou seguindo a mesma lógica que nós fizemos em cada um dos métodos, fazer aqui dentro do método apropriado. Então, poderia colocar aqui x é igual a null grb_var, e daí colocava lá número origens, número destinos. E daí fazemos lá a nossa criação das variáveis de decisão. Então, vou colocar for int i igual a 0, enquanto i for menor que número origens, i mais, for int j igual a 0, enquanto j for menor que número destinos, j mais, e daí dizemos que x na posição ij é igual a modelo.addVar. Aí, menor valor, nós lembrarmos lá no modelo do problema do transporte, as variáveis x e j são do tipo maior ou igual a 0, então o menor valor que ela pode assumir é 0 e o maior valor é infinito. A gente coloca aqui que o menor é 0 e o maior valor vai colocar que é o double.maxValue, que faz o nosso papel do infinito. É o maior valor que uma variável do tipo double pode assumir aqui no C#. E daí agora vem aquela parte que nós podemos fazer automaticamente a criação da função objetivo, que é colocar qual que é o coeficiente dessa variável de decisão na função objetivo.
Pessoal, isso aqui é uma coisa que é importante ter bem lembrado, que nós podemos até criar a função objetivo ali de maneira separada, mas sempre uma variável de decisão, ela vai estar presente na função objetivo. Ela pode ter o coeficiente zero na função objetivo, que são aquelas variáveis de decisão que acabam sendo muito utilizadas, às vezes, de forma auxiliar em alguns problemas. Mas ela tem um coeficiente na função objetivo. Se vocês lembrarem lá no método simplex, né, basicamente, para a variável aparecer numa coluna, ela vai ter um coeficiente lá na função objetivo. Então, aqui o que eu vou colocar é qual que é esse coeficiente dela na função objetivo. Se nós temos de todas as variáveis de decisão que nós criarmos, qual que é o coeficiente de cada uma delas na função objetivo, nós automaticamente temos a função objetivo pronta também. E aqui, então, é matriz custos variáveis na posição IJ. Depois, nós temos que dizer qual que é o tipo da variável. E essa variável é uma variável do tipo contínua. Então, lá, tipo grb.continuous. E temos que colocar um nome para ela. Vou colocar aqui esse cifrão para poder fazer o artifício de maneira mais rápida ali da escrita, né? Que daí nós podemos colocar o seguinte: x underline entre colchetes o nome de uma variável, né? Então, no caso aqui da variável i, da variável da linguagem, não pensando em si variável do Gurobi, x e j. Então, essa variável daqui, ela vai ser chamada de x underline i underline j. Com isso está criado aí o nosso, a nossa função objetivo e as variáveis de decisão. Podemos criar aqui as restrições de oferta e restrições de demanda. Pô, isso aqui é exatamente igual o que nós já vínhamos fazendo lá na aula passada. Então, posso pegar aqui, ó, restrições de oferta. Vou pegar exatamente o que está aqui, uma vez que eu usei até os mesmos termos, né? Ofertas, demandas. Só vou talvez ter que trocar ali o num origens para número origens. E pegar aqui, e só vou adaptar para número origens. Isso aqui, pessoal, a mesma coisa que nós já havíamos feito, a única coisa é que agora colocando aqui nessa ideia de classes, tá? Mas são as mesmas coisas que nós já vínhamos fazendo. Precisar fazer aqui, talvez só uma parte de declarar lá o expr, né? Vou fazer aqui, declarar lá esse grb lim expr igual a null grb lim expr. Poderia também declarar isso aqui uma vez só, como, né, e ter isso aqui um objeto do tipo grb lim expr para toda a classe, ou fazer dentro de cada um dos métodos. Nesse caso, como é muito específico, eu prefiro fazer aqui dentro de cada um dos métodos. E nós temos aqui, então, a restrições de criar restrições de demanda, restrições de oferta e criar nossas variáveis de decisão. E tudo isso daqui em sequência pode vir como criar o modelo matemático. Com isso, só o que a gente consegue fazer aqui? Uma vez que nós criamos o nosso problema, eu posso, né, instanciamos ali, tendo todos os parâmetros dele, posso vir aqui e colocar meu problema, ponto, criar modelo matemático. E uma vez que nós temos o problema criado, o modelo matemático dele, nós podemos fazer o meu problema. Ah, tá vendo que agora o modelo não aparece aqui? Está sem o modelo aparecendo, né? Por que não está aparecendo aqui o modelo? Se nós pegarmos lá na nossa definição, o modelo ele não está aqui público. Vou deixar simplesmente assim, vou colocar, ó, public grb model modelo. Vou fazer essa primeira modificação aqui. Agora, nós temos meu problema, ponto modelo. E lá,
todos os métodos dessa classe. Eu vou colocar aqui ponto optimize. Fazer aqui um a um, para fazer essa execução. Olha lá o que vai acontecer. Colocar aqui. Ó, ele já criou um modelo matemático e já otimizou esse modelo. Tudo isso aqui foi executado. Agora, nós vamos para a próxima semente. Fez a mesma coisa. Próxima. E aqui nós temos de cada um deles. Então, se executasse isso daqui, a gente teria a resolução desses 50 modelos matemáticos aqui de tamanho 10 por 15. Poderia fazer o seguinte, poderia colocar aqui um cronômetro. Só cronômetro, existe um objeto chamado, uma classe chamada stopwatch. Nós queremos saber o tempo que demora para algo acontecer. Isso daqui está disponível no namespace system.diagnostics. Uma vez que nós colocamos esse namespace system.diagnostics ali, nós podemos declarar aqui um objeto do tipo stopwatch. Repara que ele aparece aqui, ó, uma classe que está lá no namespace system.diagnostics. Uma outra alternativa seria se eu quisesse não colocar aqui, ó, se eu não colocasse o using system.diagnostics, o que poderia ser feito? Poderia colocar system.diagnostics.stopwatch. Isso daqui, chamado cronômetro, é igual a null system.diagnostics.stopwatch. Isso aqui seria uma outra maneira de declarar. Quando nós colocamos o namespace lá no using, está dizendo que nós não precisaremos mais colocar aqui todo o caminho do namespace. É como se todas as classes, tudo que existe dentro de system.diagnostics já ficasse disponível. Isso aqui vale para qualquer coisa. Então, vou pegar, então fica muito mais fácil, né, nós colocarmos lá em cima, direto. Até aqui, vamos ver se aparece alguma ideia, né? Ele fala, ó, poderia colocar lá em cima, não, aquele que não está utilizando, aqui é outra coisa, desculpa. Então, eu vou pegar esse system.diagnostics que está aqui e vou colocar lá em cima direto. Então, por enquanto, ele vai dar aqui o erro, né? Porque não existe esse stopwatch, mas a partir do momento que descomenta aqui o using, daí sim. Aí ele existe, daí está tudo aqui certinho. E o cronômetro, ele também tem ações associadas a ele, esse objeto tipo stopwatch. Tem um método aqui que é o start. E aquela mesma ideia de você pegar e dar lá o start, iniciar o cronômetro. A gente pode colocar aqui um stop no final. E na propriedade elapsed milliseconds vai aparecer quantos milissegundos que demorou. Então eu posso colocar aqui um message box.show e dizer o seguinte. Vou colocar aqui criar e resolver 50 problemas do tamanho 15 por 10. Demorou. E daí eu vou colocar aqui o cronômetro ponto elapse milisseconds, milissegundos. Agora olha que legal isso daqui. Posso pegar, executar, e ele vai fazer essa criação e resolução dos problemas. Então, criar e resolver 50 problemas do tamanho 15 por 10 demorou 201 milissegundos. Basicamente, aí um tempo médio de 4 milissegundos por problema. Quando algo é muito rápido, às vezes vale a pena a gente colocar uma quantidade maior. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu
só arrumar aqui, colocar 500 problemas. Quanto tempo que demora aqui para criar e resolver 500 problemas do tamanho 15 por 10. E isso demorou lá 1.786 milissegundos. A gente vê que essa média aí ela pode ser até um pouquinho menor do que 4 milissegundos para cada problema. E, de novo, né, comecei falando com vocês da importância de trabalhar com as classes para deixar o código mais compacto. E aqui, de fato, ele fica, né? Ó, ele tem uma parte que é criar o problema em si, criar os dados do problema, né, criar os parâmetros dele. Uma que é criar um modelo matemático e uma linha aqui para resolver. E mesmo dentro delas, a gente tem diversos métodos ali. Então, ficar identificando o erro, fazer manutenção de código, fica muito mais fácil quando a gente trabalha aqui com essa ideia de classes. Então, até agora, o que nós fizemos, né, nessa primeira parte foi pegar o código que nós tínhamos na aula passada, no que era parte plana dos custos em custos variáveis, e colocar aqui em classes. Tranquilo até aí, pessoal? E aí? Beleza, beleza, Beleza? professor. Tudo certo. Então tá bom. Então vamos fazer um intervalo? Vou parar aqui a gravação.